Há uma voz que ecoa pela eternidade, uma voz que não pode ser silenciada, que atravessa o tempo, que chama pelo nome. É a voz do bom pastor. Mas, você está ouvindo? Imagine um campo vasto, onde o silêncio é quebrado apenas pelo som de ovelhas. No horizonte surge uma figura. Ele não é apenas um pastor comum, ele é o pastor. Aquele que conhece cada ovelha, que as chama pelo nome, que as guia para a vida. Mas nem todos ouvem, nem todos seguem. Muitos se perdem, atraídos por vozes que prometem conforto, prazer e segurança, vozes que levam à destruição. E você, a quem você tem seguido? Hoje, você será confrontado com a verdade. Uma verdade que pode salvar ou condenar. Está pronto para ouvir a voz do pastor? Está pronto para segui-lo, mesmo que isso custe tudo? Jesus disse: "Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas." Essas palavras não são apenas uma metáfora. Elas são uma declaração de amor, sacrifício e propósito. Jesus não é como os mercenários que fogem quando o perigo se aproxima. Ele não abandona suas ovelhas. Ele as protege, mesmo que isso custe a sua própria vida. Mas o que isso significa para você? Vivemos em um mundo cheio de vozes. Vozes que prometem sucesso, prazer, conforto. Vozes que dizem que você pode ser o centro de tudo, que você pode viver como quiser, sem consequências. Mas essas vozes não são do pastor. Elas são dos ladrões, dos mercenários, daqueles que vêm para roubar, matar e destruir. E aqui está a verdade. Se você não está ouvindo a voz do pastor, você está ouvindo a voz do inimigo. Jesus continua: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Mas ouvir a voz do pastor exige algo de você. Exige que você pare, que você silencie as distrações, que você abra o coração para a verdade. E a verdade é esta: o bom pastor deu a vida por você. Ele não apenas falou de amor, ele demonstrou amor. Ele enfrentou a cruz, o sofrimento, a humilhação, para que você pudesse ter vida. Mas a pergunta permanece: você tem ouvido a voz do pastor? Ou tem seguido as vozes do mundo? Jesus não força ninguém a segui-lo. Ele chama, ele convida. Mas a escolha é sua. E lembre-se, as vozes do mundo podem parecer atraentes, mas elas levam à destruição. Somente a voz do bom pastor leva à vida eterna. Imagine a cena: Lázaro está morto, 4 dias no túmulo. O cheiro da morte é insuportável. Marta e Maria, suas irmãs, estão devastadas. Elas enviaram um recado a Jesus, pedindo ajuda, mas ele não veio. E agora, tudo parece perdido. Quando Jesus finalmente chega, Marta corre até ele e diz: "Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." Você consegue sentir a dor nessas palavras? A mistura de fé e dúvida? Marta acreditava que Jesus podia curar, mas agora, diante da morte, sua fé estava sendo testada. E Jesus responde: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Essas palavras são poderosas. Elas não são apenas uma promessa para o futuro. Elas são uma declaração de quem Jesus é. Ele não apenas dá vida, ele é a vida. Mas as pessoas ao redor murmuram, elas duvidam. Se ele realmente amava Lázaro, por que não veio antes? E talvez você já tenha feito a mesma pergunta. Se Deus me ama, por que ele permitiu isso? Por que ele não veio antes? Mas aqui está a verdade: Jesus nunca chega tarde. Ele não é limitado pelo tempo. Ele não é limitado pela morte. Jesus se aproxima do túmulo e diz: "Tirem a pedra." Marta hesita: "Senhor, já cheira mal." Mas Jesus insiste, e então ele clama em alta voz: "Lázaro, vem para fora." E o impossível acontece. Lázaro sai do túmulo vivo. A morte é derrotada. A vida triunfa. Mas aqui está a questão: você acredita nisso? Você acredita que Jesus é a ressurreição e a vida? Você acredita que ele pode trazer vida ao que está morto em você? Ou você ainda está preso às dúvidas, ao medo, à incredulidade? Jesus está em Jerusalém.
As multidões o recebem com ramos de palmeira, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas Jesus sabe o que está por vir. Ele sabe que a mesma multidão que o aclama hoje irá gritar: crucifica-o, em poucos dias. E então ele diz algo profundo: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus está falando de sua morte. Ele sabe que o caminho para a glória passa pela cruz. Ele sabe que, para dar vida ao mundo, ele precisa morrer. E aqui está a lição. Seguir a Jesus exige sacrifício, exige que você morra para si mesmo, para o pecado, para o mundo. Jesus continua: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Essas palavras são um chamado à renúncia, um chamado à obediência. Você está disposto a perder sua vida para ganhar a vida eterna? Está disposto a seguir a Jesus, mesmo que isso custe tudo? João 10:12 não é apenas uma história sobre o passado. É uma mensagem para o presente. Jesus é o bom pastor. Ele deu a vida por você. Ele te chama pelo nome. Mas você tem ouvido a sua voz? Ou tem seguido as vozes do mundo? Lázaro foi ressuscitado. Mas muitos ainda rejeitaram Jesus. Eles preferiram as trevas à luz. E hoje, muitos fazem o mesmo. Você está vivendo para o que é eterno ou para o que é passageiro? Está buscando agradar ao Criador ou ao mundo? A salvação não está em você, não está em suas obras, não está em sua força, está em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele não há esperança, sem ele não há vida eterna. A voz do bom pastor ainda chama. Ele chama você. Ele te convida a segui-lo, a confiar nele, a viver para a glória de Deus. Mas seguir o pastor exige renúncia. Exige que você abandone o pecado, que você viva em santidade, que você busque agradar ao Criador em tudo. Não se engane, o caminho é estreito, mas é o único caminho que leva à vida. Então ouça a voz do pastor, siga-o, confie nele, porque ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que morra, viverá. A escolha é sua, mas lembre-se, a eternidade está em jogo. Escolha a luz, escolha a vida, escolha Jesus.